Fala galera, continuando sobre as razões trigonométricas, nós vamos falar agora sobre a tangente, tá? Só recordando lá do passado, né, o que é a tangente? A tangente de um ângulo qualquer, que eu estou chamando de alfa aqui, é a medida do cateto oposto a alfa, dividido pela medida do cateto adjacente a alfa, tá? Então temos aqui o triângulo, né, retângulo, tá? A tangente também é válida somente para triângulos retângulos. Eu tenho aqui o ângulo alfa, então ó, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Então a tangente de alfa aqui no caso é o cateto oposto, que é de A, a medida AC, dividido pelo cateto adjacente, que é a medida BA, correto? Agora, se eu inverter aqui, né, o ângulo, pegar e considerar o ângulo lá em cima, agora eu vou chamar ele de beta, né? O cateto adjacente agora passa a ser esse e o oposto passa a ser esse aqui. Então a tangente do ângulo beta é o quê? Cateto oposto é BA, dividido pelo cateto adjacente, que é AC. Então inverte. Invertir o ângulo aqui, né? Considera o ângulo lá em cima, cateto oposto e cateto adjacente também, né? Vão se inverter. Olha só o eixo da tangente no ciclo. Lá no ciclo trigonométrico, né, o eixo do cosseno e do seno é fácil a gente identificar eles. Por quê? Porque a gente já tem aquele conceito em si de plano cartesiano, né, de eixo das coordenadas no plano cartesiano, que é o eixo x e eixo y. E a gente acaba fazendo essa relação x e y, né, seno, cosseno, correto? Agora, o eixo das tangentes, tá? Tangente é algo que vai apenas tocar. Então, olha só, o eixo da tangente ele vai apenas tocar, né, o ciclo trigonométrico. Ele apenas toca, encosta aqui, ó, no ciclo, né? Então, essa reta aqui, ó, ela é paralela ao eixo do seno, tá? Porém, ela apenas toca no eixo, ela encosta no eixo, tá bom? Então, aqui é o eixo da tangente, eixo das tangentes, né? Olha só, esse ponto aqui, ó, do cruzamento do eixo da tangente com o eixo do cosseno é o ponto zero, igual aqui é zero, tanto para seno quanto para cosseno. E aqui também é o zero do eixo das tangentes, tá? Subindo é positivo e descendo é negativo, correto? Então, temos aqui o eixo das tangentes. Então, o eixo das tangentes, ele está o que aqui, ó, tocando, ou seja, ele é paralelo ao eixo do seno, porém ele apenas toca no ciclo trigonométrico. Ok, vamos continuar. Olha só, tangente de um arco. Agora nós temos que fazer o quê? Formar um arco lá no ciclo trigonométrico, né? E marcar a tangente dele lá no eixo das tangentes, tá? Marcar um arco no ciclo trigonométrico é a mesma coisa de um ângulo. Por exemplo, aqui eu tenho aqui um ângulo, sei lá, de 45 graus. Aí eu vou marcar ele lá no arco, então, lá no ciclo, né? Ele forma um arco. Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus aqui, não é? Então, o arco é aqui, ó, saindo daqui até chegar aqui. Então, fica a extremidade do arco aqui. Agora, imagine esse ângulo aqui, é o ângulo central. Vamos imaginar que isso aqui fosse 45 graus, né? Aqui, ó, 45 graus aqui. 45 graus forma esse arco aqui no ciclo trigonométrico. O que importa, ó, sempre a origem vai começar aqui. O que me importa aqui é a extremidade dele, é onde o arco finaliza. É esse ponto aqui, tá vendo? Eu vou pegar daqui, ó, da origem, certo? Do centro da circunferência, passando pelo ponto aqui, pela extremidade do arco e continua até tocar no eixo da tangente. Então, essa medida aqui é a tangente desse ângulo, certo? Então, agora eu vou marcar, né, lá no eixo das tangentes. Enquanto que no seno e cosseno eu marcava o ângulo no eixo, ou por exemplo, no seno eu marcava o ângulo lá, projetava ele lá no eixo do seno, um ângulo, né? E eu projetava ele lá no eixo do cosseno, eu não sabia a medida do cosseno. Agora, detalhe, eu tenho esse ângulo aqui, eu vou pegar aqui no centro do meu ciclo e projetar, ó, passando pela extremidade, pelo ponto da extremidade do arco, até chegar no eixo das tangentes. Então, essa medida aqui, ó, é a tangente desse ângulo aqui, certo? Então, aqui, a definição ela é coerente com aquela apresentada também lá no triângulo retângulo, mesma coisa. Só que tem um detalhe, o triângulo retângulo agora formado, não é aqui dentro do arco, ele é formado saindo aqui, ó, né, com o eixo da tangente aqui. Então, o triângulo ele vai ser um pouco maior, tá, do que o do seno e do cosseno. E detalhe, a tangente, o valor da tangente, ela não se limita a 1 e menos 1. Nós temos valores, né, valores bem maiores de tangente, tá, e bem menores também. Olha só,
esse ponto aqui, esse arco, certo? Eu tenho um arco bem aqui, ou seja, um ângulo, daqui ela forma um ângulo aqui. Mas o que me importa é o arco aqui na extremidade da circunferência, né? Passando na circunferência o arco, e a extremidade do arco está aqui. Então eu vou pegar bem do centro da circunferência, passando pelo ponto da extremidade do arco, até chegar lá no eixo das tangentes. Então essa medida aqui é a tangente desse ângulo aí, certo? Aqui, então forma o ângulo aqui, né? Aqui eu tenho a medida da tangente dele, olha só, dá bem maior do que o raio, tá vendo que o raio aqui é 1, ó, olha só essa medida aqui, ó, essa medida aqui, ó, ela é bem maior do que 1, então tangente temos valores bem maiores do que 1, imagina um ângulo bem aqui em cima aqui, a tangente dele vai lá em cima, né? Então vai dar um valor bem alto para a tangente, olha só, assim sendo o triângulo, ó, OAT aqui, ó, OAT, certo? Aqui, ó, OAT, aqui, esse triângulo aqui, ó, certo? Então vamos calcular a tangente desse triângulo retângulo formado aqui. Eu tenho, ó, tangente do ângulo é o que? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo aqui? É AT ou TA, né? TA aqui. Cateto adjacente de O a A. Então vai ficar, ó, lembrando que de O a A é a medida do raio da circunferência, que vale 1. Então significa que no ciclo trigonométrico a tangente de um ângulo é simplesmente a medida de TA, ou seja, é a medida que for marcada aqui no eixo da tangente, galera. Olha só, vamos agora entender o sinal da tangente dentro do ciclo trigonométrico, tá? Ó, já vou fazer de cara para vocês uma observação aqui, ó. Observe que quando a medida do arco é 90 graus ou 270 graus, a tangente não existe. Como assim? Isso mesmo. Quando você tem um ângulo de 90 graus, não existe tangente de 90 graus. Quando você tem um ângulo de 270 graus, não existe tangente de 270 graus. Vou mostrar para você agora, tá? Pois a reta OP, de O a P, tá? Aqui, ó, a reta aqui, ó, de O até o ponto P, que é o ponto aqui no arco, tá? Ou melhor, aqui, ó, né? Daqui a pouco nós vamos entender essa questão aqui. É uma paralela ao eixo das tangentes. Se é paralela ao eixo das tangentes, significa que não vai tocar na tangente. Vamos entender isso aqui. Olha só, eu tenho aqui, pessoal, esse arco aqui. Vamos imaginar que primeiramente o ângulo de 0 graus. Tá aqui, o ângulo de 0 graus está bem aqui, ó. Aonde ele bateu no eixo das tangentes? No zero da tangente. Então, quando o ângulo é 0 grau, a tangente é zero, porque ó, o ângulo de 0 grau está simplesmente no ponto zero da minha reta tangente, tá? Agora, um ângulo que está no primeiro quadrante. Olha só, eu tenho como exemplo aqui, ó, 3 ângulos. Ó, esse primeiro ângulo aqui, tá vendo? Ó, saindo aqui do centro, vai passar por esse ângulo aqui, tá vendo? Ó, é positivo, ó, tá vendo? Ó, olha o segundo aqui, ó, ângulo aqui, ó, passa por ele e vai lá na reta tangente. Eu tenho essa medida aqui, ó, como a tangente desse ângulo. Olha esse ângulo maiorzão aqui, ó. Então o ângulo central tá aqui, não é? Então o arco tá aqui, ó. O arco tá bem nesse ponto aqui, ó, tá? No ciclo. Então vou sair daqui do centro, passando por esse ponto e vou chegar lá na reta tangente. Qual a tangente desse ângulo? Essa medida aqui, ó, daqui até chegar lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Então no primeiro quadrante está no positivo da tangente. Então qualquer ângulo que estiver no primeiro quadrante, a tangente é positiva, correto? Agora vamos para o ângulo de 90 graus. Imagina um ângulo bem nesse ponto aqui de 90 graus. Eu vou pegar aqui, ó, do centro da circunferência e passar por ele. Ele vai subir aqui, ó, e vai tocar na reta tangente em algum determinado ponto? Não vai, porque ele vai estar paralelo à reta tangente. Por isso que não existe tangente de 90 graus. Tá vendo aqui? A tangente não existe. Quando o ângulo é de 90 graus, vou sair aqui do centro, passar pelo ponto P aqui, que vai estar no 90 graus, e vai subir. Ou seja, nunca vai encostar na reta tangente. Se não encostou na reta tangente, né, não encostou nela, não cortou ela, significa que não existe tangente desse ângulo. Então 90 graus não existe tangente de 90 graus, tá? Vamos aqui para o nosso segundo quadrante. Segundo quadrante eu tenho ângulos aqui, tá vendo? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu vou, ó, o ângulo tá aqui, ó, ele sai daqui e chega até lá. Então olha só, esse ângulo, esse primeirinho aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, ele vai passar pelo centro, tá, da tangente e tocar na reta tangente. Qual é a tangente desse ângulo? Essa medida aqui, ó, até chegar lá no zero da tangente, tá vendo? Então significa que está na parte negativa. Então quando você tem ângulo no segundo quadrante, a sua tangente ela vai ficar o que? Negativa, ela será negativa, tá? Por quê? Porque você pega a extremidade do arco, passa pelo centro aqui, ó, e vai até tocar na tangente. A tangente está com essa medida aqui, ó, certo? Então, está na parte negativa da tangente. Então, qualquer ângulo que estiver no segundo quadrante, a tangente dele será o quê? Será negativa.
Olha o ângulo de 180 graus, está bem aqui, ó. Então, vou pegar o ângulo de 180 graus, passar pelo centro da circunferência e encostar na reta tangente. Onde encostou nela? No zero. Então, tangente de 180 graus também é zero. Tangente de 0 grau é zero. Tangente de 180 graus é zero. Por quê? Porque vai bater no zero da reta tangente. Correto? Agora, e no terceiro quadrante, olha só, tem 3 ângulos aqui no terceiro quadrante, ó. Esse primeiro ângulo aqui, ó, ele vai passar pelo centro e vai tocar na reta tangente. Olha só o tamanho, a medida da tangente, essa medida aqui, ó. E tá em qual parte da reta tangente? Positiva ou negativa? Positiva. Então, qualquer ângulo que estiver no terceiro quadrante, certo? Ele vai ser, a tangente desse ângulo será positiva, tá, galera? E aqui, agora o ângulo de 270 graus está bem aqui embaixo, ó. Vamos pegar esse ângulo, passar pelo centro e tentar encostar ele na reta tangente. Ó, tá aqui, ó, 270 graus, né? Ele vai, ó, passar pelo centro e vai subir aqui paralelo à reta tangente. Ou seja, também não existe tangente de 270 graus, tá? Aqui o quarto quadrante, tá? Eu tenho ângulo bem aqui, ó. Eu tenho ângulo bem aqui. Aí você pensa, nossa, tem que encostar lá no zero, não é? Lá no centro, né? Sim, mas você vai voltar ele para trás aqui, ó. Ou seja, você sai aqui do centro, vai passar pelo ângulo e encostar aqui na reta tangente. Essa medida aqui, ó, é a tangente desse ângulo, certo? Então aqui, ó, esse outro ângulo aqui, esse daqui, ó, olha só, vai sair daqui do centro, passar pelo ângulo aqui na circunferência, né? Na extremidade da circunferência e vai tocar na reta tangente. Essa medida aqui, ó, é a tangente desse ângulo, tá? Então, ângulos no quarto quadrante é negativo, tá? E ângulo de 360 graus é a mesma coisa que ângulo de 0 grau, tá? Então, no 360 graus aqui está exatamente no zero da tangente, tá? Então, só recapitulando, galera. Primeira coisa, não existe tangente de 90 graus e nem tangente de 270 graus, ou seja, o ângulo está em pé, paralelo à reta tangente, não existe tangente para ele. Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro quadrante, a tangente é positiva. Segundo quadrante, a tangente é negativa. Terceiro quadrante, a tangente é positiva. E quarto quadrante, a tangente é negativa. Fica se invertendo, né? Ó, positivo, negativo, certo? Pessoal, esse foi o estudo sobre as tangentes, tá? Então lembre-se disso, a tangente, essa reta aqui, ó, ela fica paralela ao eixo do seno, tá? E apenas encosta, toca aqui na circunferência trigonométrica, tá? Então você marcou um ângulo aqui, você vai sair do centro da circunferência, passar por esse ângulo até encostar na tangente. Essa medida que foi feita aqui até no zero aqui, ó, da tangente, ó, até nesse ponto aqui da tangente, será o tamanho da tangente desse ângulo. Certinho, pessoal? Então, fico por aqui e fui!